Olá, tudo bem? Nós vamos estar falando sobre a PNL e o cristão. Nós tivemos um pequeno imprevisto no nosso sistema de Skype, mas nós vamos estar aí transmitindo agora pelo YouTube. E você que tem aí o desejo de nos fazer alguma pergunta dentro do tema, nós temos aí o nosso WhatsApp e você pode estar então mandando a sua pergunta. Eu achei interessante falar sobre o cristão e a PNL por algumas situações. Primeiro, algumas pessoas imaginam que quando se fala de programação neurolinguística, nós estamos falando de um treinamento para que as pessoas comecem a ficar repetindo palavras. E ficar repetindo palavras. É lógico que a programação neurolinguística vai fazer um estudo, uma averiguação e vai propor uma transformação de maneira que a verbalização, a linguagem propriamente dita, ela sofra alterações. Mas é diferente de ensinar que a pessoa fique repetindo palavras. E essas repetições de palavras, elas não vão ter um efeito se a pessoa não tiver aí uma convicção daquilo que está falando. E a programação neurolinguística vai trabalhar muito na questão das convicções, e essas convicções nós não lidamos com, vamos dizer assim, uma crença religiosa. Nós vamos falar a respeito de hábitos. Mas resolvi fazer esse vídeo sobre programação neurolinguística e o cristão justamente porque há alguns maus entendidos, há algumas barreiras e nós que acreditamos nas Escrituras Sagradas, na pessoa do Senhor Jesus, no Espírito Santo, em Deus Pai. Então, eu resolvi fazer este vídeo para, inclusive, o público cristão, para que nós possamos, então, tirar algumas dúvidas e ter um bom proveito neste momento de adversidade em todo o planeta Terra, nesse momento de dificuldade. Então, nós vamos estar falando aí sobre alguns pontos, inclusive vamos usar alguns textos das Escrituras Sagradas para que possamos estar aí bem atento e trabalhando. Hoje, logo pela manhã, eu tive um desejo ardente de trazer algo na minha mente, no meu pensamento, que é um tempo em que nós temos que estar ativados espiritualmente e temos que estar forte mentalmente. E aí nós vamos então desempenhar todo esse processo através de uma programação, quer queira você não, você tem aí já dentro de você esses 3 ingredientes trabalhando sobre a sua vida. Então, a programação neurolinguística, ela vai trabalhar dentro de áreas muito bem escondidas, áreas que muitas vezes não percebemos, áreas que somente usando algumas ferramentas, alguns exercícios, alguns testes, nós vamos nos deparando aonde está a necessidade de uma mudança, e essa mudança ela não é única. Então, por isso eu iniciei falando o vídeo, que para muitos acham que a PNL é uma repetição de palavras. Nós vamos abordar aqui de uma maneira um pouco mais profunda já, mas já te adiantando que não é só uma questão de palavras. Nos exercícios que nós normalmente trabalhamos com as pessoas, nós orientamos e nós testamos, nós fazemos questionários, exercícios, para compreender o que é que a pessoa fala no seu dia a dia. Então, uma coisa é o que se fala no dia a dia, e outra coisa é o que trabalha para falar. Por exemplo, você pode não estar num dia muito bom, e eu chego agora e digo para você
que é para você repetir após eu falar que o seu dia agora é abençoado. Mas dentro de você, o dia todinho foi mal. Então as suas convicções para esse dia não estão legais. E aí, se eu te ensinar você a falar apenas sem que você acredite naquilo que você está falando, então aí você vai estar apenas repetindo. Agora, se você transformar aquilo que você fala em hábito, em crença, se você transformar aquilo que você fala no seu dia a dia, aí tem uma total diferença. Vou te explicar de uma maneira mais tranquila. Digamos que uma pessoa ela esteja passando por algum tipo de situação que ela requer uma mudança. E aí ela fica falando o dia todinho contrário à sua mudança, tipo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu já nasci desse jeito, eu já nasci nesse formato, as coisas só vão piorar. Aí quando chega uma pessoa diferente, ela usa um palavreado diferente, uma verbalização dentro daquilo que ela acha que é o correto e dentro daquilo que ela espera até mesmo de uma mudança. Mas você está vendo que não ocorre, porque a PNL, a Programação Neurolinguística, ela vai trabalhar em várias áreas do ser humano para que ele possa, então, vivendo uma grande mudança dentro de sua vida. Então, o falar, ele é interessante, mas o falar, ele só acontece uma verbalização, só acontece a palavra propriamente dita, se justamente a pessoa, ela ter uma convicção. E aí a programação neurolinguística, ela vai trabalhar em convicções de maneira que não seja uma convicção complexa, o grosso, digamos assim. Não vai trabalhar o todo. Digamos, se alguém bater na sua porta, pode lhe perguntar, você tem uma religião? E aí você vai dizer sim ou não. Qual é a sua religião? E aí você vai dizer. Então isso aí é uma crença de um modo grosso, de um modo total. Nós estamos enfrentando uma adversidade agora no mundo inteiro a respeito dessa coronavírus. E nessa coronavírus, nessa adversidade, pode alguém chegar para você e te perguntar, nós vamos vencer essa coronavírus? Você vai dizer, nós vamos vencer. Mas quantos que dizem, nós vamos vencer, estão verdadeiramente convictos de que vão vencer? Essa convicção é que nós trabalhamos de uma forma muito profunda e é onde nós conseguimos remover as limitações que são trabalhadas dentro do cérebro do ser humano, e essas convicções que são trabalhadas dentro do cérebro humano, nós olhamos alguns caminhos. Antes de mais nada, eu quero ler para você aqui uma situação que é interessante. Olha só. Tudo que comunicamos gera pensamentos. Então, tudo que você fala no seu dia a dia vai gerar pensamentos. Esses pensamentos, eles são cenas, imagens mentais, que são trabalhadas aí em toda a rede neural que existe no seu cérebro. E essas imagens, muitas situações, você vai conseguir ter um flash de uma imagem? Pode, você pode ter o flash de uma imagem. Porém, a língua que nós falamos, que é o português, ela vai fazer com que nós venhamos codificar esta imagem, e ao codificar esta imagem, nós vamos então, através dessa codificação, nós vamos criar uma conversa, um diálogo interior. E aí esse pensamento, ele começa a criar uma voz interior. Esta voz, ela só existe porque dentro de você tem todo um sistema de imagem, todo um banco de dados. Esse banco de dados, ele foi sendo criado desde o ventre da sua mãe, esse banco de dados. E aí, quando você aprendeu a língua, o português, aqui na ocasião, para nós que somos brasileiros e não desistimos nunca, nós brasileiros falamos a língua portuguesa. E aí o que acontece? Você vai verbalizar, você vai transformar, e essa transformação para chegar numa fala vai passar por um processo. Dentro desse processo, uns
vão usar um filtro, outros vão escolher as melhores palavras, outros vão querer transparecer algo que não são, outros vão transparecer realmente o que são. Então, o que acontece? Dentro dessa situação, dentro dessa verbalização, existe todo um mecanismo que é onde a programação neurolinguística passa a trabalhar e passa a estudar de forma muito fina. Fina, que eu digo, trabalha em várias camadas, trabalha em várias situações. Então, olha aí, o que eu li agora para você é que tudo que nós comunicamos gera pensamentos. Esses pensamentos são cenas mentais, e essas cenas mentais, imagens mentais, que vão ser codificadas dentro da língua. Por isso existe uma linguística dentro da PNL, Programação Neurolinguística. E aí essa linguística, que ela é entendida por signos, esses signos são justamente as imagens, a qual nós conseguimos identificar. Por exemplo, quando você vê aí este banner virtual que nós fizemos para as turmas que nós temos de programação neurolinguística, você vê uma imagem belíssima, ali tem uma águia, ali tem um sol muito bonito, tem as montanhas, você pode olhar aqui na parte superior. Depois aqui, ó, cada letra dessa é um código. Nós que falamos a língua, nós olhamos para esses códigos aqui e verbalizamos dentro da nossa língua, que no caso aí é o português. Se uma pessoa nativa de um outro país que não entenda nada de português, quando ela se deparar com esses códigos aqui, ela não sabe nada que está escrito. Estou te falando isso aqui só para você compreender como é que funcionam os nossos mecanismos. Então, imagem é importante para cada um de nós. A imagem é importante. Essa imagem vai fornecer um banco de dados dentro do seu cérebro. O seu cérebro tem um banco de imagens. Nesse banco de imagens, o seu cérebro ele passa justamente a trabalhar aí essas imagens, e essas imagens elas vão gerar sentimentos. Então, por exemplo, quando você se depara com uma cena, muitas pessoas não fazem nenhum treinamento de expressão corporal, linguagem corporal, mas muitas pessoas, ao observar a face de outra, ao observar os gestos, algumas pessoas já sabem o que é que o outro ali está te comunicando através de uma linguagem não verbal. E para você que tem a nossa apostila, você vê que na nossa apostila a porcentagem é alta daquilo que nós identificamos como uma linguagem e ela não é verbal. Ela não é verbal. As imagens que nós mais aprendemos, elas não são verbais. São imagens, são expressões corporais que nós assimilamos. Então vamos lá. Então, uma barreira já é caída aí no mundo do cristão. O cristão que achar que não pode, ou que acha que a PNL é apenas uma repetição de palavras positivas, palavras certas, de certo modo, pode lhe ajudar? Pode. Pode ter um efeito ali sentimental, porém momentâneo. E é o que muitas pessoas estão vivenciando. Elas estão vivenciando mudanças momentâneas, mudanças passageiras, mudanças que não duram 2 horas, mudanças que não duram uma noite. E aí, qual é a base disso? A base disso está justamente nas convicções, onde nós vamos trabalhar as limitações das pessoas. Essas limitações, nós partimos do estudo sobre tipo de mente. Cada pessoa desenvolve um tipo de mente, esse tipo de mente, por aproximação, por afinidade, pode ser mais parecida com outras pessoas ou não. Esse parecida com outras pessoas ou não, isso daí pode dar uma condição dessas pessoas estarem reunidas e formar aí um tipo de mente, ok? Então esse aí é um tipo de mente, justamente de pessoas que têm baseado aí os seus tipos de pensamento. Então, olha, o pensamento
são de cenas mentais, e essas cenas mentais, elas são codificadas através da nossa linguagem, aqui no caso o português, e estas cenas mentais, elas vão gerar sentimentos, e aí todo esse conjunto vai ser estabelecido justamente a crença ou o valor interno. Esse valor interno, ele é trabalhado por área, então nós não podemos olhar o valor interno através de uma situação apenas complexa, uma situação apenas grossa. Então, é aí que se estabelece justamente as convicções, ok? Dessas convicções, ela vai ser gerado o significado. O que significa? Através desse significado, é o que nós vamos ter o pensamento. Então, aquilo que você tem por convicção vai alimentar justamente um significado que vai alimentar toda a cadeia de pensamento. Igual agora, a diversidade que nós estamos vivendo nos últimos dias. Ela vai gerar medo. Essa é uma das armas do que a diversidade produz. Uma vez gerado medo, esse medo vai trabalhar aí em uma convicção. Se você estiver convicto com base no medo, esse medo vai desencadear uma série de pensamentos. E esses pensamentos vão começar a produzir sentimentos para você, tá bom? Daqui um pouquinho a gente volta com a segunda parte aí do nosso vídeo.